Ai, as frustrações. Como lidar com a frustração? Será que ela é tão ruim assim? Nós estamos aqui com ela, nossa queridíssima psicóloga Ingrid Reis. Seja bem-vinda mais uma vez. Obrigada, Dani. Esse programa, ele é gravado e ele está sendo gravado com antecedência, porém, hoje, dia 24 de abril, é um dia após o seu casamento. Então, Exato. já pensando lá no futuro, meus parabéns. Obrigada, Dani. Que Foi linda a delícia. cerimônia ontem. Amém, com certeza será, tenho certeza disso. E Amém. que vocês sejam mais e mais felizes. Amém, Essa muito família obrigada. que se inicia. Amém. Frustrações. Como que a gente pode definir aqui o que é a frustração? A frustração, Dani, é quando você tem uma expectativa sobre algo e aquela expectativa ela não é alcançada. Então é quando você tem algum comportamento em prol de algum benefício, alguma recompensa, e aí você faz aquilo e aí quando você chega no final você não recebe aquilo que você esperava. Então basicamente frustração é essa expectativa não realizada. Dá para falar que hoje em dia nós somos muito menos frustrados do que lá atrás? Socialmente falando, sim, a sociedade frustra menos a gente, né? Sociedade não, eu diria que os recursos que a gente tem, melhor dizendo, Sim. frustra menos a gente, mas eu diria também que a gente tem menos facilidade de lidar com as frustrações. Então hoje nós somos mais frustrados por nós mesmos, digamos assim, nós temos mais o sentimento Acho de que a frustração. régua da felicidade ficou muito grande. Exato. Né? O que me faz feliz tá muito mais distante de alcançar do que antigamente, talvez. Exatamente, porque hoje em dia a gente tem tantos recursos que facilitam, porque se a gente for ver, a frustração, ela vem justamente dessa vacinação. Então a gente precisa, assim, passar por situações frustrantes, não muito também, é muito interessante isso, né? A gente tem que ter a frustração na dose correta também. Porque a frustração em grandes doses também pode gerar um trauma, né? Um desequilíbrio também. E é importante dizer isso porque muitas pessoas falam, né, poxa, às vezes as pessoas estão idealizando os problemas, idealizando as coisas que dão errado. E não, a intenção aqui não é idealizar o problema e falar, não, esse problema te fez mais forte, não é isso. Não é romantizar as coisas ruins são coisas ruins. Porém, se você passa por situações frustrantes na medida certa, assim como se você está com sede, você bebe água, tem que beber o tanto certo, 1 copo, 2. Se você beber 20 litros, você vai passar mal, né? Então, não vai nem conseguir, na verdade, né? O equilíbrio que a gente sempre fala Exatamente. aqui também. Então, a frustração é a mesma coisa. Se você fica totalmente distante de situações que te frustram, cada vez menos você vai se frustrar, ou seja, qualquer coisinha pequena vai ser extremamente frustrante para você. Agora, se você também entra muito em contato com coisas muito frustrantes, também que te frustram demais, isso também pode te gerar um bloqueio. Então, a gente tem que aprender a lidar na dose certa e saber estar em situações que deixam a gente frustrado na medida certa, né? Não fugir disso, porque senão você nunca aprende, e nem ficar lá também sofrendo. Então, o ser humano Para é as único, né? futuras mamães e para as mães que estão aí com crianças nessa fase do crescimento, de aprendizagem, como deixar o filho se frustrar nessa medida correta, né, nessa questão educacional? Que é muito importante, né? Hoje em dia parece que os pais têm muito medo de frustrar as crianças. Por vários motivos. Eu sempre digo que é um erro. Sempre que a gente diz algo, principalmente sobre a sociedade, que a gente culpa um único fator, eu sempre digo que isso é um erro. Porque nada é causado especificamente por causa de um único fator. A culpa de tudo é tecnologia? Não, não é tecnologia. A culpa de tudo é porque os pais estão trabalhando mais? Também não. É sempre um conjunto de fatores, né? Mas vamos colocar aqui que um dos fatores, muitos pais passam o dia inteiro trabalhando e aí ficam pensando, poxa, né, meu filho ficou em casa. Então, a hora que a criança chega em casa, para suprir essas horas que eu não estive com meu filho ou a minha ausência, eu preciso agora só trazer benefícios para ele. Ele não pode chorar, ele não pode ficar irritado.
E aí esse que é um erro, porque tentando resolver um problema, acaba criando outro problema. Então, a questão é que os pais eles precisam fazer isso da maneira natural. Eu vou dar um exemplo. Vamos supor que você, né, Dani, futura mamãe, acontece uma coisa com o seu filho, vamos supor que você esquece de levar o lanche dele para a escola algum dia. Esquece de colocar na lancheira. Tem muitos pais que ficam se culpando depois a semana inteira. Meu Deus, meu filho ficou com fome, e agora? É importante saber duas coisas. Uma delas, a maneira como você lida com a frustração vai interferir também na maneira como seu filho lida com a frustração. Exato. Não adianta você dizer, filho, ai, olha só, é só uma coisa simples, é só uma letra que você fez errado, tá tudo bem, apaga e faz, que legal. Aí quando você tem um problema, seu filho fica só de olho, falando, mamãe também, quando acontece alguma coisa com ela fica só se martirizando. Sim, ele vai aprender sim. também Eles com você. absorvem, né? Absorvem. Então eles vão aprendendo também com os pais como lidar com a frustração. Esse é um ponto. E o outro é, se algo desse tipo acontece, de esquecer a lancheira, esquecer alguma coisa assim, você também precisa pensar que na sociedade os problemas vão vir. Então é nessas horas que ele também vai precisar aprender a encontrar recursos para resolver os problemas dele. Sim. Então, beleza, vamos supor que esqueceu o lanchinho na escola. Ele vai precisar ali na situação ligar para você, para poder pedir dinheiro, ou então para poder comer na cantina, ou então falar com a tia da cantina para comprar fiado. Você está vendo que se a gente faz da maneira certa, a frustração acaba se tornando também um recurso de ensinar a criança a resolver problemas. E aquilo que você falou, né? Que não acontece toda semana. Que a criança vai se sentir abandonada, né? Mas vai depender muito, né? Então, a culpa dos pais muitas vezes também gera essa ausência total de frustração e medo de frustrar as crianças. Eu tenho 2 irmãos que estão aí entre fase de adolescência, entrando na vida adulta, e eu falava para eles, né? Já falo isso há uns 5 anos. IVP, que é o Índice de Viração Própria. Se virar, saber se virar, índice de viração própria, vamos lá. Né? Tudo tá ali na mão, não, se vira, isso é muito importante. Eu lembro que com 15 anos, meu pai me colocava para ser a office girl dele, e isso em São Paulo, mas isso me trouxe tanto jogo de cintura, tanto eu pegava o ônibus e eu ia resolver as coisas no centro da cidade, e eu ia sempre com uma amiguinha, né? E para mim aquilo era o máximo, sabe? Assim, eu já tinha responsabilidade, sabia fazer serviço de caixa eletrônico em banco, né? Então, desde cedo eu já tenho o meu índice de viração própria. Olha só, criou até uma sigla, né? Que legal. Outra situação, por exemplo, a criança cai, um tombinho bobo. Os pais já chegam, ai. Aí a criança já... Não, eu acho o máximo, vai, levanta, não foi nada. Que faz parte, né? Exatamente. Então a gente tem que tomar esses cuidados, né? E a verdade é que a gente não sabe exatamente no futuro, né? Como é que a criança está interpretando aquela situação. Então os pais também precisam ter segurança que eles estão fazendo o melhor que eles podem naquela situação, né? Igual isso de a criança cair. Existe 2 maneiras que a criança pode estar interpretando aquilo. Ela pode estar interpretando quando a mãe fala, olha, tudo bem, não foi nada, ela pode estar interpretando como, beleza, vou levantar e continuar a vida. Ou ela também pode estar interpretando, nem liga pra mim. Não liga pra mim, meus sentimentos não são importantes. Então é difícil, né, também educar uma criança hoje em dia. E eu digo que é difícil também, porque se a gente for ver, pensa só, antigamente, você que vai ter um neném em breve, quando você pensa aí na criação de uma criança, antigamente a mulher ficava em dúvida, vamos supor, no que a sogra fala e o que a mãe fala. A sogra fala que pode isso, a mãe fala que não pode. E agora? Eu ouço minha sogra ou minha mãe? Era essa a dúvida que a mulher tinha antigamente. Hoje em dia ela tem a sogra, a mãe, a vizinha, a cunhada, né, as amigas, que já isso sempre teve, mas hoje em dia a gente tem também, com as redes sociais, com o conhecimento, a psicóloga, a pediatra, a pedagoga, a nutricionista. E nem sempre, né, todas vão falar a mesma coisa. Isso vai gerando também na mãe uma ansiedade, um medo também. Uma confusão de quem seguir. Então, fica aí a dica também para as mães de ter segurança também no que faz, escolher uma linha de raciocínio e seguir essa linha de raciocínio. Claro, sempre se abrindo para novidades, para coisas que podem agregar, mas tomar esse cuidado, porque essa ansiedade, essa necessidade de sempre estar beneficiando o filho, às vezes por próprios traumas também, porque às vezes a mãe pode ter passado traumas na infância
e passado frustrações tão difíceis que ela tem muito medo que o filho também passe por aquilo. E aí onde a mãe pode se tornar uma mãe super protetora e tentando evitar um problema pode vir a criar outro problema. Com certeza. Agora, de que maneira lidar da melhor forma com as frustrações? Eu sempre digo, Dani, que as pessoas confundem muito apatia, frieza com racionalidade, essas duas coisas, sabe? Então, assim, a gente precisa ser racional e não apático, não frio. Sim. São duas coisas diferentes, né? A pessoa apática, ela nunca liga pra nada. Então, é a pessoa que, se ela for frustrada, tanto faz, nem é frustração para ela, se alguma coisa ruim acontece. Mas essa mesma pessoa também, se algo bom acontece, ela também não vibra, não comemora. Então a intenção não é que a gente seja esse tipo de pessoa. A intenção é que a gente seja racional. Então, ok, você está passando por uma situação que te frustra, né? Vamos supor a perda de um emprego, de um relacionamento. A partir daquela frustração, você também precisa lembrar que nada é para sempre quando a gente fala de sentimentos. Sim. Você pode ter o sentimento mais intenso que for. Esse sentimento, ele vai passar. Você precisa entender que não importa se é uma dor muito grande ou uma alegria muito grande. Ela vai passar e a gente esquece disso. Não importa quando foi o melhor dia da sua vida ou o pior dia da sua vida. Você chegou até aqui e agora, nesse exato momento, você não está sentindo isso mais, não é? Sim. Por exemplo, seu casamento, né, que foi há pouco tempo, que deve ter sido assim um dia marcante. O meu também, que foi ontem, né? Também são dias marcantes. Mas, ao longo do tempo, aquele sentimento passa. E a frustração não é diferente. Seja qual sentimento que for ali no momento, de tristeza, de ansiedade, ele vai passar. Isso não impede que você sinta dor, mas isso te lembra que aquela dor ela é temporária. E é focando nesse temporário que você consegue sair dela. Porque, por exemplo, se você termina um relacionamento, eu costumo dizer que é como se você tivesse um machucado. Então, aquele machucado está doendo ali na hora. Você sabe que aquilo não vai te matar, não vai te trazer grandes consequências, é só um corte. Mas você sabe que aquilo vai passar. Não é algo que te apavora, que você vê aquele corte e fala, meu Deus, eu vou morrer por causa disso. Você sabe que vai passar, não tira a dor, mas isso também não faz você se desesperar a ponto de achar que é o fim de tudo. Então, é a mesma coisa com relação à frustração. Tá doendo, sinta a dor, entenda também o que te levou àquilo, Sim. Porque aquela dor também está tentando te sinalizar algo. Tentando te sinalizar que alguma coisa precisa ser mudada, alguma coisa precisa ser refletida. Então, se você está frustrado, depende. Você está frustrado pelo fim de um relacionamento? Você precisa repensar o que aconteceu de errado ali para no próximo relacionamento você estar numa situação melhor. Ou você está frustrado por causa de algo que foge do seu controle? Você também precisa pensar que nem sempre, na verdade nunca as coisas vão estar totalmente no nosso controle. Então, ou a gente aprende a lidar, ou a gente aprende a lidar. Então, esses são pensamentos que ajudam a gente a encarar aquela situação, que é dolorosa. Não vamos romantizar. A dor, a frustração, ela é dolorosa. Mas lembrar que ela é temporária faz toda a diferença. Muito bem, nossa psicóloga Ingrid Reis. Vamos aproveitar então que o seu casamento foi ontem. Vamos passar algumas fotos aqui para ver como foi? Podemos? Podemos. Ai, que legal. Então, a gente vai encerrando esse bloco com algumas imagens desse casamento lindo.